eu penso que ninguém melhor do que quem teve o sofrimento na pele e passou pelo sofrimento para falar de sofrimento. E aí, um dia, quando me chamaram de neguinho que vendia água em Copacabana, eu poderia ser mais um, baixar a cabeça e falar, pô, eu realmente sou ninguém. E eu fiz daquilo vou levantar através disso. E aí eu vim de um sofrimento superando e o nosso povo, em um momento de crise igual está o nosso país, a galera toda sofrendo por algum motivo, e aí sai alguém do meio do sofrimento falando, bora levantar. Aí a galera olha e fala, pô, peraí, esse cara é igual a mim. Esse cara tá falando, vamos levantar, deixa eu no mínimo olhar o que ele tá falando. E aí cada vez mais pessoas começaram a olhar e eu penso que é porque a galera sentiu, é um igual a mim falando por mim. Porque a minha vida é o resultado de tudo que o meu vídeo é resultado de tudo que eu construí antes dele. Eu falo muito para as pessoas que o brasileiro é muito acostumado a olhar para resultado. E olhando apenas para o resultado, você não consegue entender o percurso. O brasileiro foi criado, armadilhas foram montadas para que o nosso povo não falasse de percurso. Ninguém falou de percurso para a minha galera. Ninguém falou de caminhada para esse povo, falou de resultado. Desviando o olhar da galera por o resultado, você não vai entender o percurso. E aí, se você olhar para o vídeo da água, você pode até imaginar, pô, esse cara deu sorte. Mas tem que saber antes disso que aos 7 anos de idade eu já estava vendendo verdura em um carrinho de mão. Que a minha mãe operou, sofreu derrame quando eu tinha 7 anos de idade, o médico virou pro meu pai e falou que ela não vai passar dessa mesa de cirurgia. Então você fica aqui olhando essa maquininha de batimento cardíaco, se isso aqui parar, eu nem vou vir dar notícia pro senhor não, se isso aqui parar quer dizer que nós perdemos a paciente. E esse pai virar pros 5 filhos ali, eu tinha 7 anos na época, falou, olha aqui, vocês têm que estar prontos. E aí por isso, essa galera se identifica tanto com isso, porque não é o vídeo da água. É um cara que passou uma vida inteira entendendo que ele só dependia dele mesmo para dar certo. Entendendo que a vida é uma moeda de 2 lados, que um lado é a solução, o outro lado é o problema, e se você não for parte da solução, você automaticamente passa a ser o problema da sua vida. Porque eu estava rodeado de pardais, e que águia não voa com pardal, eu sou uma águia. E eu deletando aquelas pessoas que mais me sugavam do que contribuía, eu deletei quase todo tipo de perguntas como essa. O cara não vai virar para mim e falar assim, porra, quem te colocou lá? O cara que realmente caminha comigo, ele sabe exatamente de onde eu vim. E sabendo de onde eu vim, ele vai falar, esse cara demorou ele chegar até aí. Ele não está aí por um acaso. E aí, quando hoje alguém me faz uma pergunta dessa numa rede social, eu rapidamente vou bloquear aquela pessoa, ela não me conhece. Para investir em pardal, para perder com pardal. Águia voa com águia. E se você não entender isso, você vai chamar muita gente de amigo e essas pessoas vão ser as pessoas que mais lhe travam. Porque são pessoas que... eu costumo dizer que o ápice da felicidade é quando você consegue se sentir feliz com a felicidade do outro, mesmo sendo que sem essa felicidade lhe beneficiar diretamente. Se a felicidade do outro não causar em você um sentimento de ofensa, porque tem pessoas que é assim, muito. A felicidade é quase uma ofensa pro outro. Muito. Se a felicidade do outro não te causar ofensa e você se sentir feliz, você é feliz. Então você vai perceber os verdadeiros quando vem um cara, parabéns, sinceramente, mesmo que esse parabéns não lhe traga nenhum tipo de benefício. Isso é ser feliz. E eu só comungo com essas pessoas hoje. Eu só estreito os meus laços com esse tipo de pessoa. Eu não dou tempo às pessoas de pensar algo que eu não sou. Até porque eu não ando com esse tipo de pessoa. A prática é de legislar em causa própria para tudo, né, cara? O brasileiro, ele quer se auto-beneficiar primeiro antes de olhar o país como um todo. Eu penso que as pessoas, elas... do governo a quem está lá na ponta, pensa muito diferenciado e as coisas caminham para uma outra direção, quase que no automático. E eu costumo dizer que foi cultuado no nosso povo, olha, vou manter essa galera ignorante para que essa galera não consiga se ver como ator principal de sua própria história. Inicialmente, um cara igual eu já foi traçado para dar errado. E eu falei, não, cara, eu vou dar certo. E dar certo nem sempre é ter R$1 milhão. Dar certo é você conseguir andar pela multidão de cabeça erguida, comer do suor do seu rosto, ser honesto com as pessoas, trabalhar e não se vitimizar e não deixar com que ninguém desacredite em você e vá pra cima daquilo que você acredita. Isso é ser honesto. E nosso povo foi doutrinado para pensar o contrário disso. Disseram pro nosso povo, você só pode ir até aqui. E aí um Flávio Augusto falou, cara, eu vou pular essa seca e vou continuar andando. E depois que esse cara pulou essa seca, falou, galera, tem como passar. E uma galera começou a arriscar passar. E é muita gente passando, e quanto mais pessoas começarem a passar, quanto mais pessoas começarem a levantar e acreditar que é capaz de fazer, é capaz de caminhar, é capaz de se transformar, as coisas começam a transformar. E o nosso povo, ele está tão alienado que ele acredita que a transformação dele se dá por algo que não está nele. O país está em crise, eu vou deitar aqui em casa, quando a crise passar, você me acorda. Não vai passar. A crise maior está em você. Eu finalizo o vídeo da água falando isso. Se vender água não dá para você, então o problema no seu caso não está no Brasil, está dentro de você. Porque no mesmo ambiente que eu fui criado, no mesmo Brasil que eu fui criado, a ampla maioria da minha geração foi criada e eu, em 97, eu tive que optar, era o mesmo horário, trabalhar e estudar. Eu falei, cara, eu vou trabalhar. E aí eu saí da escola e comecei a ler muito.
desde 97. E aí eu absorvi muita coisa. Então, o mesmo acesso à leitura que eu tinha, no caso, escola pública, biblioteca pública, sebo, livraria, todo mundo tem. Só que nem todos escolheram a biblioteca. Entendeu? Então, eu brinquei muito menos do que muita gente que nasceu comigo. E talvez hoje a galera consiga entender, pós esse vídeo da água, pós tudo que está acontecendo, a galera entende, porra, valeu o cara ter feito aquilo. Enquanto a gente tava brincando, o cara tava lendo. Enquanto a gente tava jogando videogame, o cara tava lendo. Enquanto a gente tava jogando bola, o cara tava lendo. E aí teve uma época da minha vida que a galera falou, pô, pra que você lê tanto, cara? Você vende água. Você é servente de pedreiro, pra que você tá lendo? Eu falo, cara, eu tô lendo, que eu tô plantando. E quando você tá plantando, você só não sabe quando você vai colher. Mas se você souber o que você tá plantando, é certo que você vai colher. Então, e hoje eu tô colhendo aquilo que eu plantei. Então, a lei da semeadura, ela não falha. E você vai colher aquilo que você plantou.